Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto e vamos nos achegar diante de Deus. Vamos nos colocar na presença dEle, em gratidão a tudo que Ele é, a tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele tem feito por nós e principalmente pela redenção e salvação que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o seu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Tu és santo, santo, Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo, o universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao 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 Senhor da terra e do céu. Glória a Deus. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é
infalível amor, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, e a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz o órfão, filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, e a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, e a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, e a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Essa música que eu vou tocar agora, ela fala de Deus como sendo um bom pai para nós. E eu acho interessante nas passagens de Jesus, como apesar de Deus ser Deus e Deus ser onipotente, onipresente, Deus ser gigantesco, a forma que Jesus se comunicava com ele era chamando ele de pai. E ele nos instruiu a chamar ele de pai também. E assim como nós muitas vezes não entendemos as atitudes do nosso pai, assim também é com Deus. Às vezes a gente não entende, mas a gente, lá no fundo, a gente confia que Deus está fazendo o melhor para cada um de nós. Então que possamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai. Eu ouvi mil histórias de como
Alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabe tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, para nós. Tu és perfeito em tudo que faz, tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Nesse momento, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar entregando ao Senhor. E vamos declarar que o Senhor é grande e é digno, digno de todo louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande
é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. E céus. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à Calvary Curitiba. Vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Vocês que fazem parte da nossa comunidade, estão voltando. É muito bom ver vocês. Estamos muito felizes com o tempo que nós estamos vivendo. Estamos voltando pouco a pouco. Continuamos tentando viver de forma coerente, com juízo, né? Cuidando das nossas vidas e de quem nós amamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o cuidado da comunidade para com a minha família, né? Para quem não sabe, eu e minha esposa testamos positivo um tempo atrás. E, cara, a gente sabia que ser pai de 3 crianças era uma coisa impressionante,
Agora, ser pai de 3 crianças com os pais com positivo, cara, é outro nível. Mas nós passamos e passamos muito bem. Tomamos bastante sopa da Casa das Massas. Teve pessoas da comunidade que nos abençoaram de forma incrível e nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos vocês que nos serviram, oraram por nós. Descansar um pouquinho mais, né? Os efeitos no corpo dela têm sido de grande cansaço, o qual é muito normal depois desse tempo. Eu costumo dizer, estou dizendo agora para a galera que a gente não sabe se é o cansaço do Covid ou se é o cansaço das crianças, mas vai passar. Mas acho que é isso. É uma gratidão muito grande, pessoal. Isso mostra quanto a nossa comunidade tem avançado em direção ao que Deus quer para a gente. Não vou citar nomes para não correr o risco de errar e nem de tirar o galardão de vocês, mas nós somos muito abençoados, nós somos bem alimentados, nós somos muito bem. Teve queridos que compraram remédios e levaram lá para a gente, emprestaram um monte de coisa. Então, estamos bem, né? E faz muito bem estar de volta aqui. Eu estou muito feliz. Pessoal aí do mutirão limparam a igreja aí umas semanas atrás e até meu escritório entrou na lista. Então, hoje, poder sentar no meu escritório, eu sei que para Clau ainda não está bem ainda, mas está ok, um dia vai ficar, tá bom, Clau? Um dia vai ficar limpinho, arrumadinho, organizado, mas já está um avanço enorme. Nós seguimos com as nossas programações, o MOPS, fiquem ligados nas redes sociais do MOPS, que vai vir aí, não sei se já tem agenda, mas logo, logo vai ter agenda. Então, se você é mãe e gostaria de fazer parte de uma rede de mães e poder compartilhar experiências, ouvir a palavra de Deus e poder estar junto. É muito especial poder compartilhar coisas da vida e saber que nós não estamos sozinhos. Quinta-feira continuamos com a nossa reunião de oração no formato online. A primeira quinta do mês é presencial. Então, fiquem ligados. Eu acho que é isso. Quem sabe o mês que vem a gente tem a reunião dos homens aí, né? Estamos precisando. Amém, Estevão? Aí, vamos ver se... Vamos orar, pessoal. Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar na tua casa. É uma casa como qualquer uma outra. Mas o que faz diferença é que essa casa tem um povo reunido que clama pelo teu nome. Tem um povo redimido, tem um povo que entendeu a diferença entre uma vida sem esperança e uma vida com esperança. Nós te agradecemos. Abençoa nossas vidas, Senhor. Ao nós estarmos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos dê graça e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Nas últimas 2 semanas nós tivemos uma pausa na nossa série DNA, compartilhando a fundação de ser igreja. Mas os 2 últimos domingos, o que eu ensinei e o que o presbítero Lucas ensinou, ainda mexeu com muitas das coisas o qual eu tenho ensinado e falado. Então, que vocês possam prestar atenção e ter ouvidos para ouvir. Eu tenho repetidamente falado dessa questão do nosso coração como centro das nossas afeições, como centro dos nossos amores e desejos. E as 2 semanas atrás eu falei sobre essa questão da cardia, do coração como centro disso. O presbítero Lucas falou domingo passado sobre falou da esperança, trazer à memória aquilo que traz esperança. Falou que não é simplesmente um trazer de um intelecto, mas uma coisa profunda e visceral. Hoje nós estamos então na parte 3 da nossa série DNA.
o qual eu não queria fazer quando eu estava na minha casa. Eu queria estar aqui, porque tem tudo a ver do que a gente tem falado. Então, uma igreja que abre portas. E nós vamos então falar sobre essas portas, quais são as implicações e aplicações para a nossa realidade. Nenhum cristão que crê na Bíblia negaria que Jesus foi extremamente hospitaleiro e generoso. Quando nós olhamos ao redor e através das Escrituras, nós vimos o quanto Jesus tinha uma capacidade incrível de fazer as pessoas se sentirem bem perto dele e da forma que ele se dava e se deu em prol das pessoas. Então nós reconhecemos a importância de como ele encarna, incorpora essas coisas ao nós buscarmos nos tornarmos como ele. Lembra, toda essa questão do coração como centro das nossas afeições tem a ver com que nós nos tornamos como aquilo que nós amamos. E se nosso entendimento está correto, de que nós somos portadores da imagem de Deus, isso faz extrema diferença. Porque ele sendo, veja uma coisa linda e radical, ele era generoso sem ter salário. Ele era hospitaleiro sem ter um lar. E isso mostra isso anula, isso tira todas as nossas desculpas, do qual nós não podemos fazer algumas coisas porque nos falta algo, porque não estamos 100% da forma que gostaríamos de estar. Então, isso anula qualquer tipo de desculpa que eu e você poderíamos inventar. Elas são sem efeitos e elas são nulas. Quando Jesus caminhou pela terra com seus discípulos, ele mostrou na prática a hospitalidade e a generosidade, que são características divinas disponíveis a todos. Não era uma coisa limitada a um certo tipo de pessoa, não era uma coisa voltada para um certo tipo de classe social, não era uma coisa voltada para os privilegiados. Não. Era uma coisa que era voltada para qualquer ser humano que teve encontro com ele de alguma forma. E a gente vê então que isso não faz parte de um grupo. Até mesmo as pessoas em extrema pobreza, a Lilian e eu rodamos o mundo, aí fomos por vários lugares. É impressionante ver as pessoas que vivem em extrema pobreza, o quanto elas são generosas, o quanto elas são hospitaleiras, o quanto que elas se dão de dividir, compartilhar o pouco que elas têm. E olha que interessante, todos nós aqui conhecemos a pintura de Leonardo da Vinci, da Última Ceia. Todos nós conhecemos, existe até a versão Zoom agora, devido depois da pandemia, a sala do Zoom, e lá o Jesus e os discípulos. Mas olha que coisa interessante quando nós olhamos para aquela obra-prima. Se você prestar bem atenção, você vê um certo tipo de indagação no meio de alguns discípulos. Talvez alguns de nós já tentamos nos colocar naquele dia, naquele momento, e imagina o desconforto que foi ouvir de Jesus falando assim, em João 13, 21. Ele diz assim: digo que certamente um de vocês me trairá. Ele não fez aquele momento para pegar Judas na curva. Não foi uma pegadinha. Mas foi uma coisa emblemática. Os outros discípulos começaram a olhar um para a cara do outro, pensando, quem será que é? Deve ser Pedro. Pedro fala pra caramba. Tenho certeza, cara, ele fala demais, é ele.
Judas devia estar tipo assim. Imaginem. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos um homem, Jesus, que não tinha onde reinclinar a cabeça. Ele mesmo falou isso. Falou que até as raposinhas tinham onde se esconder. E ele não tinha lugar para reinclinar a sua cabeça. Nós vimos Jesus fazendo um milagre de um vinho, de algo especial, numa festa especial. Servindo o melhor vinho, alimentando milhares, tendo esse tempo de comunhão e comida com seus discípulos. Então ele vai nesse tempo então de partir o pão. Então o que acontece lá no andar superior ou no cenáculo, na noite da Páscoa, ele nos oferece uma hospitalidade para os seus discípulos, seus amigos, de forma emblemática, cheia de sacramentos e significados. Nós podemos aprender tanta coisa daquele dia. Nós ouvimos sobre a ceia, faz parte de das ordenanças para nós. Algumas igrejas chamam de sacramento, nós chamamos de ordenança, mas é a mesma coisa. É algo que é importante para a vida do cristão. A Santa Ceia e o batismo. Cheio de significado. Então, quando nós olhamos para essa pintura, e muito mais do que essa pintura, nós olhamos para as Escrituras, elas ilustram uma lição de hospitalidade. Ela é tecida de imperfeições. Por que ela é tecida de imperfeições? Jesus não se limitou a fazer o bem, a ser generoso, a ser hospitaleiro, simplesmente com aqueles 3 que ele curtia andar junto, ou com os 11 que ele sabia que estava com ele. Não, ele estendeu. Ele estendeu de tal forma de pessoas que não podiam amá-lo de forma perfeita. Ele não se limitou a fazer companhia com pessoas que queriam trazer problema ou coisas dramáticas, ou pessoas com humores e personalidades diferentes. Mais uma vez, lembrando de Pedro, ele não olhou para a classe social, ele não olhou para um monte de coisa. Ele encontra uma mulher no poço que era do sexo errado, que era da raça errada, de acordo com os costumes da época. Ele se encontra com um cobrador de imposto. Ele se encontra com um ladrão na cruz, um criminoso, condenado. E ainda assim convida eles para a casa do seu pai. Jesus é tão diferente, cara. Ele é tão diferente, cara. E se ele é o nosso exemplo, então nós começamos esse tempo com o pressuposto de que Jesus é o nosso maior exemplo. E isso nos ajuda a olharmos para uma igreja que abre portas. E quais são essas portas? Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Somente 2 versículos hoje. Que diz assim: sejam constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. É bem importante quando nós olhamos para essa passagem. Toda semana nós temos ouvido de pouquinho em pouquinho essa questão de observar as Escrituras, de fazer pergunta quando nós estamos diante das Escrituras. Ele começa falando: seja constante o amor fraternal. A Bíblia no Novo Testamento, quando nós olhamos para a tradução do grego antigo, a gente vê 4 tipos de amores. Não vai dar tempo de entrar a fundo como eu gostaria. A gente vê o storge, que é esse amor fraternal. A gente vê esse filia ou filéu, né, a amizade.
A gente vê o eros, que é esse amor romântico e que tem essa questão sexual. A gente vê o ágape, que é o amor incondicional. E a gente já ouviu alguns deles muito bem. A gente viu que o ágape, ele é uma palavra para o amor, que é a palavra mais poderosa para o amor no Novo Testamento. É de algo incondicional, algo de Deus para conosco, que a gente não tem nada para oferecer para Ele, ainda assim Ele nos ama. Mas é interessante que a palavra aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 1, é Filadélfia. Uma palavra diferente desses 4 amores, mas está ligado com filéu, filia. Então, vindo dessa raiz de filia, a gente vê que há um pressuposto de que deve haver esse afeto fraternal entre os irmãos. Que tipo assim, que isso deveria ser algo que faz parte. Um amor de profunda amizade, de parceria. E esse tipo de amor que os cristãos devem ter por si, uns pelos outros e por aqueles que não conhecem o Senhor. Interessante, eu tenho encorajado vocês a olharem outras versões da Bíblia. Em inglês, existe a palavra strangers nesse mesmo bloco. E existe a possibilidade de sermos cristãos e sermos estranhos uns para com os outros. Existe essa estranheza de nós não nos conhecermos tão bem. Então havia uma prática no passado de que os cristãos posavam na casa dos outros e que nem sempre eles se conheciam. E acontece, né? Eu vim do lance missionário, então da questão missionária, nós conhecemos pessoas no mundo todo, então sempre a gente tinha alguém para ligar e mandar mensagem. Ó, fulano vai para lá, dá para ficar uns dias lá? Dá. Só que antes não tinha como fazer isso, então era mais na raça. Mas o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a hospitalidade, ela faz parte da vida cristã. E a hospitalidade, ela requer muitas coisas. É muito fácil nós gastarmos tempos com pessoas que nós temos afinidade e uma história. Não requer quase nada. Agora eu tenho dito e volto a dizer, a igreja de Jesus é a coisa mais cabulosa e diferente e estranha e linda ao mesmo tempo. Estava comentando com um dos irmãos ontem, falei assim, não tem fulano é um fulano estranho. Mas a gente é tudo estranho aqui. Câmara de Curitiba, com algumas exceções, brincadeira, tá, pessoal? Então a palavra hospitalidade, pessoal, nós vemos em Romanos 12, 13, nós vamos ler, está falando sobre essa questão do amor e do cuidado uns dos outros. Ela é traduzida literalmente como amor pelos outros, amor por pessoas que nós não temos afinidade ou tanto conhecimento. Então, isso nos coloca numa situação de que se a gente quiser viver um cristianismo de fato correto, nós precisamos ir um pouco além das nossas divisas, um pouco além do nosso conforto. E uma das coisas que é muito interessante, que nós vamos começar a entender daqui para frente, são os efeitos que a pandemia tem trazido sobre a nossa vida na questão do conforto. Nós aprendemos a gostar e amar do conforto. Nós estamos bem, muitos de nós estamos bem nos nossos lares. Estava conversando com os queridos um dia desses, eu falei assim, a gente tem que se policiar, porque a coisa mais fácil do mundo, no domingão à noite, cara, é a gente ficar em casa, pedir alguma coisa para comer e assistir TV. Essa é a coisa que tem sido natural para muita gente. Então, como nós temos falado essa questão do reaprender a ser igreja, nós vamos ter que reaprender a olhar para coisas de que... Eu falo para vocês, assim, uma das coisas que eu sinto que para Lilian e eu é bem diferente do devido contexto que a gente viveu,
a gente meio que ia para o lado oposto da questão do conforto e do afinidade. Cara, você vai para um lugar como Camboja, por exemplo, onde nós moramos por um tempo, as pessoas que nós buscávamos é aquela que nós queríamos estar junto. E até nós descobrimos se elas eram estranhas já era, a gente já estava fundado nossa amizade. A gente queria simplesmente amar as pessoas que Deus colocasse no nosso caminho. Então, fala, né, que para praticar, né, com constante amor fraternal, praticar a hospitalidade, e que pode ser que até que hospede anjos, né? A gente já viu alguns casos na Bíblia, no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, há algumas. A palavra anjo, na verdade, na maioria das passagens bíblicas, está falando de mensageiros, né? Algumas têm a conotação ángel mesmo, que é de anjo, né, de seres celestiais. Outras é simplesmente pessoas que trazem a mensagem. Então, olhando nesse contexto de pessoas que estavam visitando outras pessoas, nós podemos ter uma ideia melhor. Mas existe uma passagem muito importante que pode ser que leva a gente para um patamar muito maior. Nós não vamos ter tempo para ler essa passagem, mas logo nós vamos começar um dos evangelhos e nós vamos gastar um bom tempo nela, que é Mateus capítulo 25, quando Jesus separa as ovelhas e os bodes. É um dos textos mais, assim, cabulosos, na minha opinião. É onde Jesus fala, se você deu de comer, se você vestiu, se você visitou na prisão, se você fez isso, você fez como se estivesse fazendo para mim. Então pode ser que a nossa hospitalidade será levada a um nível VIP, se a gente olhar na perspectiva de que a gente pode estar recebendo o próprio Jesus quando nós recebemos pessoas. Eu falo recebendo, como Jesus está o exemplo, ele não tinha um lar, mas ele sabia praticar a hospitalidade. Então vamos lá, pessoal, seguindo adiante. A primeira porta de uma igreja que abre portas é a porta da minha vida. Nós olhamos na perspectiva, quem me criou, a quem eu sigo, a quem eu pertenço, de quem são as coisas que eu tenho. Se a gente olhar e responder com honestidade diante dessas perguntas, pode nos ajudar a termos parâmetros do que de fato está uma porta aberta ou uma porta fechada. Nós podemos nos perguntar como a porta da minha vida tem sido aberta para outras pessoas. Nós podemos nos perguntar, será que temos vindo para a igreja ou até mesmo não vindo, pois ainda não temos pessoas que nós gostaríamos de ter afinidade ou de sermos melhores amigos, ou pessoas que pensam como eu? Ou será que eu tenho vivido uma vida de forma hospitaleira e generosa que vai um pouquinho além do que os meus melhores amigos? Lembre de Jesus. Ele encontra uma mulher samaritana e ele quebra todos os paradigmas possíveis. Ele encontra uma mulher pega em adultério e ele quebra todos os paradigmas possíveis. Ele está numa casa onde uma mulher quebra o vaso de perfume e ele exalta como uma das maiores coisas que os seus discípulos não fizeram. Ele repreende não só Judas, que era um mau caráter e que não tinha o coração porque era verdadeiro, mas ele repreende um dos seus discípulos que ele ama e diz que ele fala que ele entrou aqui, ele fala, eu entrei aqui, cara, você não fez nada para mim, cara. Cara, essa mulher, desde quando eu entrei aqui, cara, ela tá me amando. Ele encontra com um cara que perseguia a sua igreja, e lá na frente ele fala para Paulo, Paulo, por que você me persegue? Esse é o tipo de amor, Jesus, que nós precisamos aprender. Existe uma coisa muito interessante que virou um fenômeno nessa questão de plantação de igreja e revitalização de igreja, pessoal. E tem tudo a ver com hospitalidade, tem tudo a ver com essa questão da vida em comunidade.
É extremamente difícil revitalizar uma igreja. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu já participei de plantação de igreja do zero e estou participando agora de uma revitalização da Calvary Curitiba. Um dos grandes fenômenos de plantação de igreja são dois extremos. A revitalização de igreja leva tanto tempo para que as coisas mudem, a gente avance e veja grandes coisas, Deus fazendo e trazendo novas pessoas. Demorou muito tempo para os missiólogos e os estudiosos chegarem à conclusão que, na verdade, era uma coisa muito simples de se resolver. Sabe o que é? Sabe por que uma igreja de muitos anos ela não cresce muito? Porque as nossas amizades são só com os irmãos da igreja e com as irmãs da igreja. Há exceções, mas na maioria das vezes é assim. E aí você vê do outro lado ali, cara, lá no centro, passando do centro, os caras começam uma igreja do zero, os caras começam com uma porrada de gente. Você fala, mano, como é que funciona esse negócio? Como é que funciona é o seguinte, quando você faz parte de plantação de igreja, normalmente alguém que muda para um lugar diferente, como eu já fiz algumas vezes, você não tem o seu grupo de amigos lá. Você tem que abrir a porta da sua casa para um monte de estranho, cara. Você tem que comer com um monte de estranho. Você tem que tomar café com um monte de estranho. Mas sabe de uma coisa? Não demora muito para acabar a estranheza. A gente começa a ver beleza num monte de coisa. E aqui nessa comunidade tem sido assim, gente. Tem pessoas que eram estranhas para nós. E hoje já não são mais. Pessoas abriram suas casas, pessoas abriram muitas coisas. E passaram um tempo a gente falou, já não é mais estranho. Tipo assim, a nossa casa está aberta. Não, eu sei que a casa de vocês está aberta. Quando a gente fala isso, é verdade mesmo. Então, pessoal, existe um desafio para a gente. Se a gente quiser ver a Calvary Curitiba crescendo, se a gente quiser ver pessoas se convertendo, se a gente quiser ver novas pessoas sendo batizadas, nós precisamos abrir a porta da nossa vida. E isso é desafiador. Não estou falando que é fácil, mas faz um bem. Faz um bem para aqueles que acham que sabe tudo, porque vocês vão ser desafiados de várias formas. Faz um bem quando você acha que a sua vida está difícil e você ouve história de outras pessoas e fala, minha vida está legal. Entendeu? Quando você acha que o teu mundo está acabando e você, cara, alguém senta na tua mesa, cara, e ele abre o coração, ela abre o coração e você fala, mano, estou bem. E assim, então, nós seguimos, pessoal. Então, nós abrimos, então, a porta do nosso coração, nós abrimos a porta da nossa casa. Olha que interessante, existe um livro chamado O Evangelho e as Chaves de Casa. Rosária Butterfield, o nome da autora. Ela chama de lares redentores. Ela fala, o que Deus usou a fim de atrair para si, ela falando de si mesmo, uma incrédula, radical e engajada, Deus a levou para uma reunião evangelística, ou visto que ela tinha um doutorado em literatura, Deus utilizou algo do tipo? Não. Deus usou o convite para jantar numa casa modesta, de um casal humilde que vivia o evangelho de maneira diária, simples e autêntica. Quando nós olhamos essa história dessa mulher como uma conversão e um pano de fundo, nos convida a entrar em sua casa para nos mostrar como Deus pode usar essa mesma, ela chama de hospitalidade radical e ordinária. Por que hospitalidade radical e ordinária? Porque ela faz com que o evangelho chegue aos nossos amigos e vizinhos. Tal hospitalidade vê nossas casas não como nossas, nós precisamos largar e abrir mão das coisas que nós temos, porque não são nossas.
Nós nos apegamos a tantas coisas. Então, os nossos lares se tornam ferramentas onde as pessoas podem vir e se sentir bem nos nossos lares. Até mesmo quando as nossas roupas não estão no lugar devido. Até mesmo quando a nossa casa não está tão arrumada quanto gostaríamos. Mais uma vez, não estou chorando, mas na casa com 3 filhos, você arruma numa manhã, na tarde já fica difícil receber os amigos. E com menos também. Amém, aleluia. Mas sabe a coisa que é legal? É coisa legal quando as pessoas sentem parte da tua vida e quando vai ver a gente está tomando café, não está dobrando a roupa. Quando vai ver, peraí, tem alguma coisa que eu posso fazer? Vamos fazer isso. Quando você vai ver, você sente um ambiente familiar. Então, escrevam esse livro, Rosaria Butterfield. É um livro incrível. Se você, Pilgrim, não está me pagando nada, mas, cara, dá para ouvir no Pilgrim, tem lá, você paga uma mixaria por mês, acho que é 20, 30 pila, uma coisa assim. Dá para ouvir esse livro. Se puder comprar, compre. O ponto principal do coração da hospitalidade, ela fala que é fazer estranhos vizinhos e vizinhos família de Deus. Isso é uma coisa incrível. A gente vê como Jesus, ele não era europeu na sua forma de vida. Ele fala para Zaqueu, para descer, fala, Zaqueu, desce que eu vou posar na sua casa. Jesus, na verdade, ele tinha esse aspecto brasileiro nesse ponto. Jamais faria na Noruega. Ele vai para a casa de Marta e Maria. Marta, então, a gente conhece a história. Marta fica de boa e Maria vai lá e fazer as coisas. Ele está com Pedro e seus amigos. A sogra de Pedro está doente, ele vai lá e cura. A primeira coisa que ela faz, ela levanta, estou bem, vou lá fazer um bolinho, alguma coisa. E nós poderíamos ver muito desses exemplos. Essa é uma forma de nós vivermos Mateus capítulo 5, versículo 14, de forma prática também. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são luz do mundo. Nós lemos de manhã também que fala, que nós devemos viver de tal forma que as nossas boas obras sejam visíveis aos outros para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, onde a nossa luz pode iluminar? Em vários lugares, pessoal. Nessa mesma passagem de Mateus, no versículo 15, ele fala, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Olha que interessante. Então, versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, essa hospitalidade radical e ordinária, eu espero que comece a fluir do nosso meio. Pessoal, nós não precisamos ser os melhores amigos uns dos outros para que a gente possa estar junto, para que a gente possa convidar para a nossa casa, para que a gente possa ir para algum lugar. E eu tenho percebido que o quanto mais nós agimos de forma radical nesse sentido, mais eu vejo pessoas sentindo que elas pertencem. Cada vez mais sentindo que elas são vistas. E isso é algo incrível. A Rosária, ela foi por 2 anos, ela visitou a mesma casa, semanalmente. Ela fazia parte de um grupo bem ativista, o qual muitos cristãos teriam dificuldade de tê-la por um bom tempo nos seus lares. Mas o que mexeu com ela foi a forma que ela foi vista, querida e amada por um casal de irmãos.
Ela abriu mão, ela se converteu, ela abriu mão de muita vida de pecado, de coisas que não agradavam a Deus. Ela escreve então esse livro, que é um livro incrível. E eu fico pensando que nós precisamos, eu vou falar sobre isso alguns domingos, sobre essa questão do evangelismo de forma bíblica e da conversão bíblica. Eu não vou ter tempo para gastar isso, mas só quero dar só um spoiler para sacudir um pouco vocês. Nós precisamos mudar essa postura arminiana, que essa questão do evangelismo, que nós temos que fazer as pessoas engolirem o evangelho mesmo quando elas não querem. Nós precisamos parar. Nós precisamos entender que Deus está em ação, trabalhando, Ele conta conosco, nós estamos em missão, mas muitas vezes esse tipo de coisa ela se torna tão arrogante, na verdade. É por isso que hoje eu não tenho colocado ênfase em nós irmos semanalmente pregar o Evangelho na rua, quando nós não entendemos de fato que nós estamos em missão. Quando nós não entendemos de fato que os nossos lares são um lugar de redenção. Quando nós não entendemos de fato de que Deus tem uma missão e Ele conta com cada um de nós. Essa é a razão qual, e eu não estou sendo crítico e falando que nós jamais vamos fazer evangelismo de rua. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que nós precisamos olhar na perspectiva bíblica acerca disso. Como eu falei, eu vim de um contexto missionário. Minha vida foi pregar na rua, em escola, em lugares. E eu amo fazer isso. Primeira vez que eu fiz isso, eu tinha 16 anos. Mas hoje eu entendo de que gentileza conta muito mais do que palavras que vão, na verdade, soam tantas outras coisas que não é Cristo e o Evangelho de Cristo. Existe sim a diferença que às vezes Deus nos dá a palavra específica para falar para as pessoas. Existe isso, Existe vezes que nós temos essa consciência que nós só vamos ver essa pessoa nessa hora. Então nós aproveitamos a oportunidade, falamos de Jesus e coisa do tipo. Então assim, eu entendo isso também. Mas eu entendo que também existe essa outra questão de investir em vidas, de investir em pessoas. E eu falo, tendo uma esposa estrangeira, eu sei o quanto é doloroso você fazer amigos. Eu sei o quanto você ir para uma nação e você não ter ninguém para chamar de amigo. E essas pessoas que abrem as portas dos seus lares, aquelas pessoas que desejam andar junto, elas são homens e mulheres de paz, que a Bíblia fala. Então, indo para o final, é uma igreja que abre portas. Então, quando nós temos a nossa vida aberta, quando nós temos a nossa casa aberta, nós temos então o evangelho aberto para as pessoas. As pessoas estão cansadas de muitas das coisas que eles têm visto nesses dias. A igreja perdeu a credibilidade em muitas formas. Nunca houve tanta gente saindo das igrejas como agora. Mas, por outro lado, nós temos visto pessoas que estão procurando uma igreja, uma comunidade que vive aquilo que o seu mestre deixou para eles. E que sejamos os remanescentes. Que sejamos o povo que vive aquilo que o seu mestre falou para fazer. Então, eu tenho 2 pontos de observação muito importantes a nós continuarmos. Uma vida em missão é muito mais importante do que um evento evangelístico. Quando não há um entendimento de uma vida cristã em missão. Eu sei que para alguns de vocês é difícil engolir isso, mas pode me chamar depois do culto. Depois do culto não, semana que vem. Então, como eu falei, eu separei um domingo da série DNA para falar sobre evangelismo e conversão. Então, eu vou chegar lá, tá bom? Nós vamos olhar na perspectiva bíblica, nós vamos olhar o que a Bíblia nos fala acerca disso, tá bom? Mas eu tenho medo que se a gente cair nessa questão evangelística, talvez que já caímos no passado, é quando nós olhamos para todo ao redor da comunidade e nós vemos uma
apatia. Nós vemos um monte de coisa de que não revela e não expressa o amor de Cristo como comunidade. Quando nós olhamos para a nossa comunidade, nós vimos que a nossa comunidade, na verdade, só tinha o domingo quase como uma missa e até isso foi tirado de nós. Então, estamos aí. O pessoal tem nos perguntado, quantos membros tem na Calvary Curitiba? Sei lá. Porque antes a gente media por quem vinha para o culto. O culto foi nos tirado por um bom tempo. Então a gente não sabe. E eu não estou falando isso para ser um peso para aqueles que não estão podendo vir. Não é isso. O que eu estou falando é que a gente pressupõe que alguém que é parte dessa comunidade, que se considera membro dessa comunidade, tenha compromisso com essa comunidade. Que tenha um mínimo de compromisso, de que você não some por anos e você se diz parte da Calvary Curitiba. Não condiz, não faz sentido. Então tem pessoas nessa comunidade, para deixar isso bem claro, tá bom? Tem pessoas nessa comunidade, temos aquelas pessoas que até hoje eu não sei que elas existem, isso é verdade. Até antes da pandemia já eram assim. E se Deus quiser isso vai mudar. Mas existem pessoas nessa comunidade que elas estão distantes devido ao isolamento, mas elas fazem parte da comunidade. Isso é invisível, isso é bem notório. Então sinta-se encorajado vocês que estão nos ouvindo aí no seu lar, no seu trabalho, onde ser. Cara, a gente sabe quem você está engajado na comunidade. Tem pessoas que estão sofrendo de alma por não estar aqui com a gente hoje. Eu sei disso, pessoal. Mas esse ponto da questão de que a gente vai dar ênfase a uma coisa, mas quando as outras coisas elas não estão andando em conjunto, me deixa muito intrigado, entendeu? Eu gastei anos da minha vida, gente, fazendo essas coisas de missões, e às vezes eu me pergunto se eu dei uma ênfase errada quando a gente fazia coisas radicais para o Senhor e dava uma ideia de que isso era só para algumas pessoas. Eu li hoje de manhã, de alguma forma, a gente perdeu o vídeo de manhã, uma pena, acho que foi muito legal. A gente falou um pouco sobre a grande comissão e sobre o poder do Espírito Santo, quando fala em Atos capítulo 1, versículo 8, é para todos. Todos. Eu não quero, gente, ser como alguns dos pastores bem famosos que fala assim, tragam as pessoas para mim que eu vou pregar o evangelho para elas. Só tragam. Você jamais ouviu isso da minha boca. Então, uma igreja que abre portas, se você viver a sua vida em missão, se você pregar o evangelho para aqueles que estão contigo e está servindo, cara, quando eles vierem para a igreja já vai estar meio caminho andado, gente. Entendeu? Então nós seguimos adiante a uma igreja que abre portas. Existe como uma porta da igreja está fechada? Existe. Existe de tal forma que Jesus ele bate na porta em Apocalipse. Foi usado esse texto tantas vezes para dizer do não crente, mas está falando para a igreja. As cartas de Apocalipse são para 7 igrejas. Interessante. Então existe a possibilidade de uma igreja estar com a porta fechada para as pessoas. E pior ainda, para o Senhor. E que a gente não caia nesse mal terrível, que é estar com a igreja com a porta fechada para o Senhor. E sabe uma das coisas que eu tenho percebido na minha experiência trabalhando na questão missionária e com igrejas? E eu estou repetindo isso e eu espero que de alguma forma isso faça sentido daqui a um tempo, a partir de agora, que o Espírito Santo revele os nossos corações. E você vai ouvir muito mais. Existe uma coisa dessa questão do conformismo na nossa comunidade, que é uma coisa impregnada,
que isso pode fechar a porta de tal forma. Eu fiz parte de uma plantação de igreja, o qual era notório que pessoas não eram bem-vindas. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como pode uma plantação de igreja onde as pessoas não são bem-vindas? Sabe por quê? Que a gente tinha nosso grupinho. Nosso grupinho, cara, nosso grupinho era diferente, cara. Nosso grupinho, cara, a gente jogava bola junto. Cara, a gente ia pro paintball junto, a gente ia comer hambúrguer junto, a gente ia fazer churrasco em casa junto. Cara, a gente fazia tudo junto. A gente ia pra igreja junto. Então, quando vinha alguém diferente, vai destruir o nosso grupinho. Então, gente, que a nossa igreja, a Calvary Curitiba, seja uma igreja cheia de pessoas que têm as suas vidas abertas, as suas casas abertas, o evangelho aberto, pronto para pregar o evangelho a qualquer hora, qualquer momento, mas com gentileza e com amor e com investimento na vida de pessoas. E que a nossa igreja seja uma igreja de portas abertas, que qualquer tipo de pessoa possa vir e se sentir bem no nosso meio. A obra da redenção, da redenção, dessa questão do mudar o coração, de trazer convicção de pecado, não é nossa. É do Espírito Santo de Deus, que nós acreditamos que Ele consegue mover o profundo do coração do ser humano, o qual nós não temos. Nós precisamos ser libertos desse negócio de que a gente tem o poder de convencer, de que a gente vai argumentar e a gente vai ganhar. Eu já falei isso para vocês algumas vezes e volto a dizer, a minha vida melhorou muito desde o dia que eu entendi que eu não fui chamado para convencer ninguém. Se você quiser ouvir meus conselhos como pastor da Calvary Curitiba, você pode me procurar a qualquer momento. Eu vou sentar com você e se eu ver que de fato você quer ouvir conselho, você vai ser aconselhado. Agora, a coisa mais terrível é você tentar conversar e convencer pessoas que não querem conversar com você. É horrível. Então fica aqui um disclaimer para essa comunidade. Depois que as coisas estiverem na bosta, não adianta vir falar. Tem que ser antes. Se você está com um problema no seu casamento, não espere chegar lá. Venha antes. Se você está tendo problema com sexualidade, ou seja o que for, venha antes. Porque a gente pode fazer alguma coisa. Algumas pessoas vão chegar em mim e falar assim, cara, Deus falou comigo, eu fiz isso. Fala, cara, se Deus falou contigo e você fez isso, quem sou eu para falar alguma coisa diferente? Ou tipo assim, ó, eu acredito nisso, é isso aqui, então, mas eu queria ouvir tua opinião. Para quê? Por nada. Talvez para querer, talvez ter um, tipo assim, a consciência tranquila, se for parecido, se for contrário, deu ruim. Mas então, gente, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele desperte esse coração hospitaleiro, esse coração de um amor fraternal que se dá, que vive de forma prática. Talvez tem pessoas na nossa comunidade que estão aqui há anos e a gente nunca foi na casa deles. Porque talvez é longe. Curitiba tudo é longe. Ou tudo é perto. Dizem que entre 20 e 30 minutos tudo acontece em Curitiba. É verdade? Só uns outros que é um pouquinho mais do que 20 e 30, né? Mas nós vamos abrir uma Calvary lá na Fazenda Rio Grande, cara, e vamos acabar com esse negócio. E a galera vai ter que sair de Curitiba para ir para lá. Porque lá vai ter um ministro de louvor muito da hora. Brincadeiras à parte, pessoal. Faz sentido, pessoal? Lembrando que essas coisas não vêm de forma natural. Cara, Jesus gastou um capítulo de João para falar sobre essas coisas. Isso mostra que isso não vem natural. Isso vem com a obra de Deus em nossas vidas. Então,
Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. As palavras de Jesus, se amarem uns aos outros. Então que sejamos esse lugar de pessoas acolhedoras que sabem amar, que sabem fazer pessoas se sentirem amadas, que pertencem, que fazem parte da nossa comunidade. Uma igreja fiel às Escrituras, ao ensino sistemático e expositivo das Escrituras. Uma igreja que vive uma ortodoxia leal, viva, não como sepulcro caiado, onde há um discurso e as vidas estão distantes, como Jesus falou, cara, vocês falam da boca para fora, mas o coração de vocês está distante de mim, que Deus nos livre dessa. Estamos trabalhando duro para que a nossa igreja seja uma igreja aconchegante, gostosa, com um bom café, com um bom sofá. Teremos mais velas logo, logo. E Jesus ama essas coisas. Jesus amava estar na casa das pessoas. E essa casa aqui me lembra disso. Jesus amava estar na casa das pessoas, cara. Vamos orar. Vamos colocar de pé, dar uma esticada aí. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo lembrete que nós precisamos de tempo em tempo. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a Cava de Curitiba. Abençoa nossos visitantes, Senhor. Faz uma obra nas vidas de cada um de nós, Senhor. Era impressionante como o Senhor sabia amar as pessoas, Senhor. Com um amor incondicional. Um amor que as pessoas não tinham como retribuir, mas o Senhor amava de forma grande. Então que todos nós nessa noite possamos, Senhor, experimentar do teu amor. Um amor que só o Senhor tem para nos dar. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança é capaz de nos amar da forma que o Senhor nos ama. E nós lembramos do Evangelho em algumas palavras, Senhor, de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. De que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Jesus, Tu és o centro da nossa vida, da nossa igreja, Senhor. Não existiria cristianismo sem Você. Não existiria perdão de pecados sem a Sua morte e ressurreição. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nós vamos ter esse tempo agora vamos cantar mais algumas músicas como resposta. E depois eu vou vir para terminar com uma oração. E aí a gente pode descer e tomar um café junto e conversar, tá bom? Ferido no seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado
com o sangue santo de Jesus. Deixe todos os seus erros para trás. Venha hoje e não esperes mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Jesus. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei.
O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for e o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, para sempre o louvarei. Tu és amor, tu és paciente, tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade eu sigo cantando. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, para sempre o louvarei. E quando então se findar o dia, eu já sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, pra sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome. Bendiga todo o meu ser, pra sempre o louvarei. Pra sempre o louvarei. Pra sempre o louvarei. Creio que todos nós fomos muito abençoados, não é verdade? É bom ter esse casal bem bonito ministrando louvor, né, pessoal? Nós somos muito abençoados mesmo. Tem que fazer mais vezes, né? Então, como de costume, nós temos a nossa oração de envio, que a gente lembra que Jesus falou, né? Assim como me deste a missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Então o Senhor nos envia. E o Senhor, então nós dizemos assim como oração: vá para o mundo em paz. Tenham coragem, apegue-se ao que é bom, não retribua a ninguém o mal com o mal, fortaleça o coração do fraco, apoie os fracos, ajude os aflitos, honre a todos e amem e sirvam ao Senhor, se alegrando no poder do Espírito Santo, e a bênção de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo esteja no meio de vocês, entre vocês, e permaneçam entre vocês. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então,
Então, tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe muito vocês. A cafeteria está aberta. Então, quem toma café, tome café. Quem toma água, tem água lá. Mas vocês entenderam, tá bom? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Se precisarem conversar, estamos por aí, tá bom? Qualquer coisa, dá um toque aí. Deus abençoe, pessoal.